do Senhor nesse sentido, amém? Vamos então à ministração da palavra nessa noite. Eu quero convidá-los a abrir a palavra do Senhor no livro de Ruth, capítulo 1, versículo de número 1 até o versículo 22. A leitura desse texto, ela é um pouco longa, mas ela é fundamental para a gente entender aquilo que será ministrado nessa noite, amém? Ruth, capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 22. Também, esse texto vai ser colocado no nosso projetor, talvez com algumas diferenças de versões bíblicas, amém? Ruth 1, de 1 a 22. Mesmo sentados, vamos acompanhar a leitura. Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra. E um homem de Belém, de Judá, saiu a habitar na terra de Moabe, com sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque, sua mulher Noemi, e os filhos se chamavam Malom e Quilion. Eufrates de Belém, da Judá, vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas, e era o nome de uma Orfa e o nome de outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Então se dispôs ela com as suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Saiu, pois, ela com as suas 2 noras do lugar onde estivera, indo elas caminhando de volta para a terra de Judá. Disse-lhes Noemi: ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os que morreram e comigo. O Senhor vos dê que sejais felizes, cada uma em casa de seu marido. E beijou-as, elas porém choraram em alta voz. E lhes disseram: não, iremos contigo ao teu povo. Porém Noemi disse: voltai, minhas filhas, porque irias comigo? Tenho eu ainda no ventre filhos, para que vos sejam por maridos? Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, porque sou velha demais para ter marido. Ainda quando eu dissesse: tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e houvesse filhos, esperá-lo-íeis até que viessem a ser grandes? Abster-vos-íeis de tornardes marido? Não, minhas filhas, porque por vossa causa a mim me amarga o ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Então de novo choraram em alta voz. Orfa com um beijo se despediu de sua sogra. Ruth, porém, se apegou a ela e disse Noemi: eis que tua cunhada voltou ao seu povo e os seus deuses. Também tu volta após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth: não me instes para que te deixe, me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu, e o teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. E onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. E vendo, pois, Noemi, que de todo estava resolvida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Então ambas se foram, até que chegaram a Belém. E sucedeu que ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas. E as mulheres diziam: não é esta Noemi, Noemi, que significa doçura. Porém ela lhes dizia: não me chameis de Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre, porque, pois, me chamareis Noemi, visto que o Senhor
se manifestou contra mim, o Todo-Poderoso me tem afligido. E assim voltou Noemi da terra de Moabe, com Rute e sua nora, a Moabita, e chegaram a Belém, no princípio da cega da cevada. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós estamos diante da Tua palavra. Eu sei que essa história é uma linda história na Tua palavra, mas também de difícil compreensão em alguns aspectos culturais. E eu te peço que Teu Santo Espírito venha trazer luz sobre esse texto e que venha também falar ao nosso coração, Senhor, de uma maneira muito especial nessa noite. Eu quero pedir que o Senhor venha trazer alento, paz, refrigério, venha trazer consolo através dessa palavra, venha trazer, ó Pai, renovo da aliança, Senhor, para que o Teu povo creia não só na Tua soberania, mas também na Tua bondade. Eu quero te pedir isso, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Eu gostaria de ministrar uma palavra cujo tema é como lidar com as amarguras da vida. E para falarmos um pouco sobre como lidar quando nós enfrentamos situações em que a vida nos deixa amargos, eu quero falar sobre essa história bíblica, porque de todas as histórias bíblicas, o livro de Rute, com certeza, eu creio que paralelamente à história de Jó, é uma das histórias mais dramáticas que eu conheço. O livro, ele relata um dos piores momentos históricos do povo hebreu, que foi o tempo dos juízes, pois se tratava de uma época terrível, na qual havia muita anarquia e constantes guerras nesse tempo, e tudo isso acontecia em decorrência da apostasia e da decadência moral do próprio povo hebreu. O povo hebreu não era um povo firme em Deus. Então, tinha hora que eles estavam 100% com Deus e momentos que eles realmente regrediam e se desviavam do Senhor. E o Senhor então permitia, as guerras, o Senhor permitia as lutas, as provas, justamente em decorrência dessa instabilidade que o povo tinha para com Deus. E dois lugares formam o contexto do livro, duas cidades, a cidade de Belém, que significa casa do pão, e a cidade de Moabe. No período dos juízes, o povo de Israel chegou a ser oprimido pelos moabitas durante 18 anos. Então os irmãos imaginem, durante 18 anos eles passaram pela opressão por esse povo, tudo isso por causa dos seus pecados diante do Senhor. E isso está relatado, eu vou citar o texto, mas você não precisa ler agora, você pode anotar. Juízes capítulo 3, versículo 12 ao versículo 14, exatamente 18 anos que eles foram oprimidos pelos moabitas. Mas também logo mais adiante, no capítulo 3 de Juízes, versículo 29 e 30, Israel também subjuga os moabitas durante aproximadamente 80 anos. Então, o que nós podemos entender daí? É o seguinte, fica muito evidente que a história de Israel, e dos moabitas, ela é marcada por uma profunda hostilidade. Então esse povo, eles não se combinavam, não se amavam de forma alguma, E a Bíblia nos diz que naqueles dias houve um momento difícil em Israel, uma fome em Israel. E no meio dessa turbulência, no versículo 1, a Bíblia diz isso: houve um homem de Belém de Judá, que saiu, então, a habitar na terra de Moabe, com a sua mulher e seus 2 filhos, Segundo os comentaristas, Elimeleque, ele vendeu terras, ele ajuntou um dinheiro, e ele pensou: eu vou para a terra de Moabe,
e lá eu vou ter uma vida melhor, não vou passar por essa situação que eu estou passando. E ele vai até Moabe, e esse homem, a Bíblia diz que ele se chamava Elimeleque, que era o esposo de Noemi. Então ele parte de Belém. O que significa Belém mesmo? Casa do pão. Ele deixa a casa do pão em busca do pão, né? Parece contraditório, indo, né, para os amonitas, para a terra de Amon. Então, e quando ele chega naquele lugar, os seus 2 filhos também, as suas casam, né? E ele tem filhos com Noemi, e os seus 2 filhos se chamam Malom e Quilion. Mas em vez de ele encontrar felicidade, o que ele encontra naquela cidade? Ele encontra sofrimento e morte. Não sei se isso já aconteceu com você, né? Você de repente diz assim: eu vou mudar de vida, eu vou tomar uma decisão que eu creio que vai ser para melhor, e de repente você toma uma decisão, e você vê que essa decisão foi uma decisão errada, uma decisão equivocada. Versículo 3 ao versículo 5, a Bíblia diz que morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos. Os 2 casaram com mulheres moabitas, e era o nome de uma órfã e o nome de outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos, e morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Amados, quando eu vejo essa história, eu quero fazer aqui alguns apontamentos que eu acho importante para a nossa reflexão. Primeiro, é bem provável que a decisão de Elimeleque, que Elimeleque tomou ao sair de Belém, foi sem consultar a Deus. A Bíblia diz que em momento algum ele pede a direção do Senhor. Então ele toma uma decisão importante sob pressão. E é interessante que, apesar do nome Elimeleque significar Deus é meu rei, não havia nenhum indício no texto de que Deus fosse de fato o seu rei. Além de sair de Belém por conta própria, como que nós sabemos disso? Nós sabemos que ele deu a seus 2 filhos nomes cananeus em vez de nomes hebreus. E pasmem os irmãos, o nome Malom significa doença. Malom significa enfermidade. Imagina ele dá o nome de um filho que significa doente. E o nome Quilion significa fraqueza, ele é um fraco. Isso indica que Elimeleque, ele não tinha um relacionamento real com Deus. E quando a gente não tem um relacionamento real com Deus, quando a gente não busca a direção de Deus na nossa vida, quando a gente não tem intimidade com Deus, nós vamos quebrar a nossa cara. Ruth, a moabita, ela entra na história que tem o seu próprio nome, o livro de Ruth. Ela entra na história dessa família por se casar com Malom, e ela não conheceu o seu sogro, né? Porque 10 anos depois se passaram, quando Elimeleque havia falecido, e ela entra, e Orfa também entra para a família, né? E se casam, cada um com um filho de Noemi. Noemi, que já havia perdido o marido, agora estava também de luto com seus 2 filhos. Então agora eram 3 viúvas lutando pela subsistência. E era muito complicado ser viúva no tempo de Israel, nos tempos bíblicos, e todos nós, queridos, conhecemos a dor de perder alguém que é muito querido, alguém que amamos, e por causa dessa dor, por causa da tristeza, no coração de Noemi se instalou uma amargura, mas uma amargura diferente daquilo que nós temos falado na igreja. Muitas vezes nós falamos, né? Falamos que nós não podemos ter raiz de amargura contra o irmão, que
e nós precisamos perdoar o irmão. Mas a amargura que Noemi sentia era uma amargura direcionada a Deus. Eu não sei se isso já aconteceu com você, ou se isso tem acontecido talvez nesses dias difíceis de pandemia. Nós encontramos muitas pessoas amargas, pessoas amarguradas com Deus, e o sentimento de amargura, queridos, é um sentimento mais destrutivo que existe. E se nós procurarmos uma definição da amargura no dicionário, nós vamos encontrar algo como tristeza, pena, angústia, aflição, azedume, disposição para o mau humor. Então, o coração de Noemi, ela estava totalmente amargurado, descontente com o fato de Deus ter levado o seu marido e também seus 2 filhos. E eu quero dizer uma coisa importante para você que está me assistindo em casa e você que está também aqui nessa noite. Esse sentimento, quando ele é acumulado por algum tempo, ele vai provocar mudanças no nosso comportamento, ele vai atingir em cheio a nossa saúde física, ocasionando problemas nervosos, insônia, dores de cabeça, esgotamento, mudanças na pressão arterial, artrite, taquicardia, doenças de pele, úlceras e até mesmo pode causar o câncer. Além disso, você vai entender que pessoas amarguradas, elas tendem ao isolamento. Você pode perceber isso nos versículos 12 e 13, em que Noemi, ela dá sinais de querer se isolar, pois ela manda embora as suas noras, né? As únicas que permaneceram com ela naquele momento de dor, naquele momento de luto. E você vai encontrar muitas pessoas, mas muitas mesmo, que descrevem voluntariamente. Muitas pessoas que não se descrevem voluntariamente como amargas, mas Noemi é uma das poucas pessoas que se declara amargurada, né? Ninguém em sã consciência diz assim: eu estou com mágoa contra Deus, estou amargurado contra Deus. Mas Noemi, ela diz, veja no versículo 19, nesse mesmo capítulo, né? As pessoas a reconheceram quando ela chega a Belém, e elas começam a dizer, não é esta Noemi, porque elas conheciam Noemi, que significa doçura, mas ela dizia, não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Preste atenção no que eu vou dizer, porque eu creio que o Espírito Santo de Deus, ele está ministrando a corações aqui nessa noite. A amargura que Noemi sentia no seu coração era uma amargura devastadora, pois ela acredita que Deus era o grande protagonista da sua tragédia. Noemi, então, ela culpa a Deus pela sua dor, e ela aceita a soberania de Deus. Mas preste muita atenção no que eu vou dizer. Ela aceita a soberania de Deus, mas ela questiona a bondade de Deus. E quando eu estava estudando essa palavra, amados, Deus começou a falar profundamente ao meu coração, porque muitas vezes nós até aceitamos a soberania de Deus. Nós dizemos, Deus está no controle, Deus é soberano, mas nós questionamos que Deus é bom, nas decisões que Ele toma, e que contraria muitas vezes a nossa vontade. Amados, não existe pior crise do que esta, é quando você diz, até inconscientemente, Deus é o culpado da minha dor, Deus não está do meu lado, ou Deus estancou a torneira do seu amor para comigo, Deus não está olhando para o meu sofrimento. Diferente de Jó, que em todas as suas ponderações, a Bíblia diz que ele não pecou, e nem atribuiu a Deus falta alguma. Noemi, ela pronuncia um lamento acusando Deus
de estragar a sua vida cruelmente. Eu não sei se você conhece pessoas assim, mas no mundo nós temos centenas ou milhares de pessoas que acusam a Deus pelas desventuras que acontecem em sua vida. Eu creio que diante desse quadro, o livro de Ruth, então, ele nos ajuda a perceber algumas maneiras que nós devemos lidar, como lidar com as amarguras da vida e com as amarguras até mesmo contra Deus. E eu quero destacar algumas delas. E a primeira delas é que nós tratamos das amarguras de Deus fazendo uma aliança de amor. Eu quero dizer aqui para os irmãos, o amor de Deus cura. Você crê nisso? E o amor de Deus se manifesta por meio de alianças, por meio de pessoas. Deus não tem outras mãos senão as nossas. Deus não tem outros pés senão os nossos. E nos versículos 8 ao versículo 13, nós vemos Noemi despedindo das suas sogras. Ela não quer ser mais um peso para elas. E por isso ela entende que elas precisam ter a sua vida e se casar e dar continuidade às suas vidas. E ela então se despede das únicas pessoas que de fato tinham um significado real em suas vidas naquele momento. E a nora de Noemi, tratam ela em respeito aos seus filhos com muito amor. Veja bem que quando alguém demonstra te amar, quando você tem tudo, é uma coisa, mas quando você não tem nada, e quando você está no pior momento da sua vida, e uma pessoa demonstra amor por você, então de fato essa pessoa te ama. E eu posso dizer aqui que as noras de Noemi amaram de fato a Noemi, porque elas se fizeram presente, mesmo Noemi não tendo mais nada para oferecer. Ela não tinha mais nada para oferecer. E no versículo 14, diz que Orfa, ela acaba tomando rumo à sua vida, ela se despede com um beijo da sua sogra, mas Ruth se apega a ela, e Ruth oferece a ela uma aliança de amor. Amém? Versículo 16 e 17, nós temos uma expressão, talvez uma das expressões mais lindas na Bíblia. E eu quero dizer que a expressão mais linda de amor na Bíblia não foi a declaração de um noivo apaixonado, mas a declaração de uma nora para sua sogra, viúva, pobre, estrangeira e solitária. E veja essa expressão de amor. Versículo 16 e 17, disse porém Ruth, não me instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores irei eu, e onde quer que pousares ali pousarei eu, o teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus, e onde quer que morreres, morrerei eu, e serei sepultada, faça-me o Senhor que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me apartar de ti. Aleluia. Queridos, na hora da crise, a gente precisa de amigos mais chegados do que irmãos, de amigos verdadeiros, amigos em aliança. A Bíblia diz em Provérbios 17, que em todo tempo ama o amigo, mas é na angústia que se faz um irmão. Eu quero dizer que Deus, Ele coloca no nosso caminho amigos verdadeiros, amigos que irão fazer uma aliança de amor conosco, e se você perceber, você vai ver que Deus, Ele cumpre essa palavra. Amizade se constrói com amizade, amor se conquista com amor. Por isso nós não podemos nos fechar na nossa dor, nós não podemos nos fechar na nossa amargura, nós precisamos buscar apoio de amigos que nos ajudarão a superar a crise. E eu quero dizer para você que Ruth representa aquela pessoa que Deus levanta para nos mostrar que não estamos sozinhos. Ruth representa essas pessoas. Noemi pensou que a sua vida tinha acabado, mas ela não entendia o que Deus estava por fazer a partir dessa aliança de amor. Glória a Deus, amados.
Por isso que no momento das crises da vida, das perdas, do luto, das tragédias da vida, não podemos nos fechar. Nós temos que orar para que Deus coloque na nossa vida amigos de verdade, amigos que façam conosco uma aliança de amor. Amém? Em segundo lugar, para enfrentarmos as amarguras da vida, nós precisamos também tomar decisões certas. E nesse texto nós encontramos duas decisões, uma de Noemi e outra de Ruth. Noemi decide voltar para Belém, ela decide voltar para a casa do pão. Versículo 6 diz: então se dispôs ela com as suas noras, e voltou da terra de Moabe, portanto nesta, ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Perceba, queridos, que o texto nos diz que Noemi ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Por isso ela decide voltar. Queridos, todos nós sabemos que quando uma pessoa se afasta de Deus, quando uma pessoa ela se desvia da vontade de Deus, ela passa a satisfazer a sua própria vontade egoísta, e é muito difícil retornar, porém não é impossível. E é difícil porque retornar implica em arrependimento sincero, retornar implica em se humilhar, o que para o arrogante, para o soberbo, é muito difícil. No entanto, a possibilidade do retorno é sempre oferecida por Deus a todos aqueles que se desviam nos seus planos. Na realidade, este é o grande anseio de Deus. Deus, Ele anseia para que todos os desviados do seu plano, da sua vontade, retornem para Ele, se voltem para Ele. Amém, queridos? E Noemi estava tomando essa decisão. Eu gosto de um texto de Oséias, pode projetar para nós, capítulo 14, versículo 1, e é uma palavra que os desviados precisam ouvir, porque quando nós nos desviamos, nós temos muitas desculpas, nós colocamos a culpa no casamento, ou na igreja, ou no pastor, mas o Senhor diz aqui a razão real, porque Israel se desviava. Volta, ó Israel, para o Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados estás caído. O que nos faz cair, amados, não são pessoas, são os nossos próprios pecados. Isaías 55, versículo 7, Isaías 55, 7, o Senhor diz: deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Aleluia! Então Deus espera a volta, Deus espera a volta daquele que partiu, se desviou. Ruth também, ela decide buscar refúgio no Deus de Israel. Por isso que eu falei daqui, que esse texto fala da decisão de Noemi, da decisão de Ruth. Ao tomar a decisão de acompanhar a sua sogra Noemi, no final do versículo 16, Ruth diz: o teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Aleluia. Ruth toma a decisão de que o Deus de Noemi agora será também o seu Deus. Ela decide buscar socorro no El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, que ela conheceu no convívio com a sua sogra. Então ela abre o coração para esse Deus. Queridos, o infortúnio pode nos levar a pensar que Deus é nosso inimigo, quando Ele, na verdade, Ele nos ama. O infortúnio pode nos levar a pensar que não há esperança para nós, mas Deus tinha planos muito maiores para aquelas duas mulheres, planos que elas ainda não conseguiam enxergar, e mais adiante nós vamos ver que esses planos eram planos grandiosos. Amém, queridos? Então, em tempos de crise, jamais devemos fugir, principalmente da presença de Deus. Em tempos de crise, não podemos deixar a casa do pão. Nós temos que buscar socorro no Senhor, porque Ele é grande e tremendo, Ele é refúgio e fortaleza, Ele é o nosso socorro bem presente no tempo da angústia, como diz o Salmo 46. Então, a decisão de buscar refúgio em Deus
leva Ruth e Noemi para Belém, a casa do pão. Eu quero dizer para você que em dias de dificuldades, assim como o de Ruth, nós podemos buscar refúgio em Deus. Jamais deixe a casa do pão, porque é na casa do pão que nós recebemos alimento para as nossas almas. É o lugar onde recebemos o sustento e a direção que vem dos céus, a direção que vem do Senhor. Mas como que nós enfrentamos também e lidamos com a amargura? Lidamos com a amargura reagindo para mudar. Nós precisamos reagir para mudar. Nós podemos ficar lamentando a nossa vida, as nossas amarguras a vida inteira, mas nós podemos reagir para mudar. Ruth decidiu reagir para mudar a situação. Ruth, a moabita, disse a Noemi, Ruth 2:2, deixe-me ir ao campo. Agora ela já estava em Belém. E apanharei espigas atrás daquele que me favorecer. E ela então lhe disse, vai minha filha. Então nesse texto nós vemos Ruth pedindo a Noemi para que ela pudesse ir para o campo, catar espigas, pois elas chegaram em Belém no início da colheita. Deus já estava dando alimento para o seu povo. E naquele tempo em Israel havia uma lei mosaica. Era uma lei em favor dos pobres, dos estrangeiros e das viúvas, que diziam que este grupo de pessoas poderia pegar as espigas que caíam no chão para sobreviver. Então elas tinham acesso livremente às colheitas. E se falando dessa lei, Ruth então ela vai à luta. E lá no versículo 17 nós entendemos que ela começa a colher aquilo que está no chão, conforme a lei, basicamente o dia inteiro. Então Ruth, ela reage como? Trabalhando, ela vai à luta, ela não desiste. Então no versículo 17 diz que esteve ela apanhando naquele campo até a tarde, e debulhou o que apanhara, e foi quase um efa de cevada. Amados, entenda algo importante aqui. Deus, Ele quer agir na situação que aflige o teu coração, amém? Mas Ele está esperando que você tome a iniciativa, Ele está esperando que você reaja. E no mundo em que nós vivemos, existe uma lei, que toda ação traz uma reação. Essa é conhecida como a lei de Isaac Newton, e ela é facilmente comprovada no nosso dia a dia, e a Bíblia ensina que nós precisamos agir também, para que nós possamos ver a reação do céu em nosso favor. Você precisa reagir orando, você precisa reagir trabalhando, você precisa reagir se colocando em pé, em nome de Jesus. Por isso que a Bíblia diz que para achar você precisa buscar, para colher você precisa plantar, e para comer você precisa trabalhar. Uma ação na terra gera uma reação no céu, e é exatamente isso que nós vemos acontecer nesse texto. Então, em quarto lugar, para sairmos da amargura, para lidarmos com a amargura, nós precisamos reconhecer a mão de Deus na nossa vida. Você reconhece a mão de Deus na tua vida? Romanos 8:28, a Bíblia diz, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados o quê? Segundo o seu propósito. Uma das coisas que nós podemos perceber nesse livro é que Deus preparou o cenário para o encontro de Boaz com Ruth. E não só isso, Deus prepara o cenário para a vinda do Messias, Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia! Até mesmo mesmo diante das adversidades ocorridas na vida de Ruth, antes de conhecer Boaz, Deus permitiu o que ela passou, junto com a sua sogra, para que o plano de Deus, o propósito de Deus fosse cumprido. Embora Noemi e Ruth não se apercebessem ainda desse plano, desse propósito, Deus estava agindo.
Deus estava intervindo em seu benefício, em benefício do seu povo, dando seguimento a um plano maior, que a gente chama de plano de redenção. E no versículo 2 do capítulo 2, no versículo 3, Ruth chega então aos campos de Boaz. Ruth 2:3, diz o texto: ela se foi, chegou ao campo e apanhava após os segadores. Por casualidade entrou na parte que pertencia a Boaz, o qual era da família de Elimeleque. Preste atenção no que eu vou dizer. Quando eu comecei a estudar esse texto, meu coração saltou. Porque nós precisamos aprender a reconhecer a mão de Deus nas entrelinhas da nossa vida. Nada acontece por casualidade no mundo que é governado por Deus. Embora o texto diz aqui que por casualidade ela se encontra com Boaz, ela entra no campo que pertencia a Boaz. A forma como as palavras aparecem no hebraico sugerem a existência de algum plano oculto que não era acidental, um plano preparado por Deus. E o texto nos dá a entender que a mão invisível de Deus, ela está agindo providencialmente, guiando todos os passos de Ruth, de Noemi, e Deus guia, conduz cada passo de Ruth então ao campo de Boaz. Amados, entenda algo maravilhoso aqui. A mão de Deus está nos bastidores da tua vida, guiando vidas como de Ruth, como de Noemi, porque Ele gosta de cuidar daqueles que fazem dele o seu refúgio. Aleluia! E ele esteve ela então apanhando naquele tempo até a tarde, Ruth 2, versículo 17 e 18, e debulhou o que apanhar, e foi quase um efa de cevada, e tomou e veio à cidade, e viu sua sogra que havia apanhado, e também o que lhe sobejara. Depois de fartar-se, tirou e deu à sua sogra. Noemi então começa a reconhecer a boa mão de Deus naquele acontecimento. Noemi tem um start agora. Ela começa a reconhecer. Olha, Ruth 2, versículo 20. Olha o que Noemi diz para Ruth. Então Noemi disse à sua nora: bendito seja ele do Senhor, que ainda não tem deixado a sua benevolência, nem para com os vivos, nem para com os mortos. Disse-lhe mais Noemi: esse homem é nosso parente, chegado e um dentre os nossos resgatadores. Opa, né? O que era um resgatador? Segundo a lei, um resgatador era um parente próximo da família, que possuía certas obrigações para com os membros do seu clã. E no caso, Boaz, ele era um parente próximo de Elimeleque. No capítulo 2, versículo 3, você vai confirmar isso. E a lei dos resgate aparece em Levíticos 25, 47 a 49. Nós não vamos ler, porque senão vamos estender muito. O resgatador tinha um papel de comprar de volta a propriedade de algum parente, mesmo que esse tivesse morrido, tá? Ele tinha, a lei lhe dava esse poder, porque esse parente a vendeu por falta de recursos, que foi o que aconteceu com Elimeleque. Ele vendeu a propriedade e foi para onde? Para Moabe. E o resgatador, ele então, ao comprar a terra de volta, ele iria restituir ao seu dono original. Olha que coisa tremenda. Ruth capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 9, nós vemos que foi exatamente isso que aconteceu. Ao restaurar a terra ao seu dono original, o resgatador mantinha a herança do clã intacta, e foi isso que Boaz fez. Ele comprou de volta aquele campo, ou seja, ele resgatou a terra que pertencia a Elimeleque antes da sua ida a Moabe. Então agora Noemi não passaria mais necessidade, Noemi não enfrentaria mais
o desamparo, a fome. Mas não é só isso. Boaz também, por ser resgatador, ele cumpriu uma outra lei, chamada a lei do levirato, que está em Deuteronômio 25, 5 a 6. Segundo essa lei, ele poderia se casar com Ruth, suscitando a descendência de Malom, filho de Noemi. Não tem como a gente entrar em muitos detalhes aqui, porque senão o culto ficaria muito longo mesmo. Ruth 4:13, resumindo um pouco da história, diz ali o texto: assim tomou Boaz a Ruth, e ela passou a ser sua mulher, coabitou com ela, e o Senhor lhe deu que concebesse, e teve um filho. Amém? Posso ouvir glória a Deus por isso, amados? Deus estava suscitando um descendente, não só para Ruth, mas também para Noemi. Amados, imagine uma mulher viúva, sem filhos, completamente desamparada, sem perspectiva de sustento, de vida, e ainda por cima com profundas raízes de amargura no seu coração. Imagine também que a sua amargura, ela não é dirigida a qualquer outra pessoa, senão a Deus. Providencialmente, essa mulher tem a sua sorte transformada. Ela tem a sua propriedade, a propriedade do seu falecido marido, resgatada. E ela obtém o sustento das suas necessidades. E além disso, ela recupera a sua descendência através do nascimento de um neto. E essa é a mão de Deus. Esse é o propósito de Deus. Essa é a graça de Deus. Aleluia. Embora você não compreenda tudo o que acontece com a sua vida, quando você passa por desventuras, confie que Deus é soberano, mas confie também que Deus é bom. Deus é bom. Como é que diz a frase? Deus é bom. Está muito fraco. Deus é bom o tempo todo. Deus é bom. Uma salva de palmas, esse Deus bondoso, querido. Talvez você esteja vivendo uma amargura contra Deus, porque você não consegue enxergar bondade de Deus no que você está enfrentando. Mas eu quero encerrar esse texto com Ruth, capítulo 4, versículo 14 a 17. Olha só que lindo. Então as mulheres da cidade disseram a Noemi. As mulheres, quando tem notícia boa, logo já sai contando, falando, E elas saíram dizendo a Noemi: louvado seja o Senhor, que hoje provê um resgatador para a sua família. Que este menino seja famoso em Israel, aleluia. Que ele restaure seu vigor e cuide de você em sua velhice, pois ele é o filho de sua nora, que a ama e que tem sido melhor para você do que 7 filhos, aleluia. Noemi pegou o bebê, aninhou-o junto ao peito e passou a cuidar dele, como se fosse seu filho. E as mulheres da vizinhança disseram: Noemi tem um filho outra vez, e lhe deram o nome de Obed. Ele é o pai de Jessé, o pai de Davi, aleluia. Agora entenda, queridos, que o nascimento de Obed apontava para o nascimento futuro do grande descendente de Davi. E uma mulher viúva, sem filhos, seria avó de alguém que pertenceria à linhagem do Messias, porque Jesus Cristo é descendente também de Davi. Queridos, o que aconteceu com Noemi, muitas vezes acontece conosco. Como ela, estamos sujeitos às mais adversidades da vida, como enfermidades, decepções, traições, a luto,
dores, além de outras coisas. Mas quando você, meu irmão e minha irmã, quando nós experimentamos a dor, não importando qual seja a circunstância, nós precisamos ver que a oportunidade para reconhecer que Deus não só está no controle, mas Ele também está fazendo algo bom, ou seja, realizando o seu propósito na nossa vida, ainda que nós não conseguimos ver a mão invisível de Deus, muitas vezes não compreendemos porque certas coisas acontecem conosco, nem sempre conseguimos enxergar o quadro completo, com todos os detalhes do propósito de Deus nas situações. Mas isso é porque os seus caminhos são maiores do que os nossos, e os seus pensamentos são maiores do que os nossos. Isaías 55, versículo 9, eu encerro com esse texto: assim como os céus são mais altos do que a terra, Isaías 55, 9, também os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Confia no Senhor e glorifica o nome dEle. Deus está fazendo que todas as coisas venham cooperar para o bem, se você ama o Senhor e está andando segundo a sua vontade, o seu propósito. Amém, queridos? Vamos orar ao Senhor. Eu quero chamar aqui a Sara e a Margarete. Antes de passar para a Margarete orar, que nós vamos cear, né? Participar da ceia do Senhor. Vou pedir para a Sara orar nesse momento. Por todos que talvez se encontrem amargurados, que estão nos assistindo, ou que estão aqui. Deus quer te libertar desse sentimento hoje, para que você viva o sobrenatural de Deus na tua vida. Amém, queridos? Posso ouvir um glória a Deus? Fique de pé em nome de Jesus. Senhor meu Deus, Pai amado, Pai querido, te louvamos, ó Pai, por essa palavra de hoje, por essa revelação, ó Deus, direto do trono do Senhor. Apresentamos diante de Ti, ó Pai, os nossos corações. Se há, ó Pai, em nós alguma raiz de amargura, que o Senhor, com Tuas mãos de poder, venha arrancar, ó Deus Pai, venha nos curar, Senhor. Pai, nesta noite nós Te pedimos que, assim como o Senhor mudou a sorte de Noemi, de Ruth, Pai, que o Senhor, ó Pai, mude a sorte de todos que aqui, ó Pai, estão precisando do Teu socorro, Senhor. Visita os corações, ó Pai, enlutados, os corações que estão, ó Pai, presos em algo, Senhor. Que Tu, ó Deus, venha revelar direto do Teu trono o propósito do Senhor. Nós entregamos, ó Pai, cada coração, cada emoção, cada sentimento, cada vida, Pai, que está aqui hoje, nesta igreja, em Tuas mãos, para que o Senhor venha cumprir os Teus pensamentos altos, os Teus planos altos, e que o Teu propósito, ó Senhor, seja cumprido nas nossas vidas. É o que nós oramos e já Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, irmãos. Que coisa maravilhosa. Antes de participarmos da ceia do Senhor, quero chamar aqui o Ministério de Música, né? Antes de participarmos da ceia do Senhor, precisamos confessar a Ele os nossos pecados, as nossas rebeliões, amarguras contra Deus, amarguras contra pessoas. E dizer: Senhor, limpa meu coração totalmente. Limpa diante de Ti, para que Teu propósito se cumpra na minha vida. E fico imaginando nesse texto que a decisão
de Ruth trouxe consequências na história. Uma mulher moabita, não é a única mulher moabita que entra na linhagem de Jesus. Raabe também, né? A prostituta que acolheu os espias. O que isso significa? A pessoa pode vir de um lugar, uma família totalmente destituída da graça, totalmente destituída da presença de Deus. Mas se essa pessoa se colocar nas mãos do Deus vivo e poderoso, Deus vai mudar a história dessa vida. E através dessa vida Ele vai mudar a história de muitas outras vidas também. Que coisa linda, gente. Quando eu li essa palavra, esse texto, meu coração se encheu. A esperança, por mais vil pecador, por mais caído, destruído, a esperança para o filho, para a filha que se desvia, mas que pode retornar para a casa do pão, como Noemi. A esperança para nós. Vamos orar, vamos nos arrepender, colocar o nosso coração diante do Pai agora. A mesa do Senhor, eu costumo pensar sempre como a mesa da oportunidade. Toda vez que nós ceamos, a gente tem a oportunidade de cear com o Rei dos Reis, com o Senhor dos Senhores. E é uma mesa que está sempre aberta, ela nunca é fechada, ela está sempre aberta, né? A única coisa que o Senhor nos pede é que a gente confesse os nossos pecados a Ele, que nos aproximemos dEle com um coração sincero, né? E possamos pedir esta noite. Pai, nós queremos te louvar por essa palavra, nós queremos te agradecer, ó Deus, porque através da vida de Noemi e de Ruth, nós podemos perceber que o Senhor é um Deus de novas oportunidades. E por mais que o coração de Noemi estivesse rancoroso, o Senhor deu a oportunidade de se tornar novamente um coração doce, um coração alegre, um coração cheio da tua presença, que reconheceu que o Senhor fez grandes coisas por ela. Pai, muito obrigado, ó Deus, porque nós podemos estar diante da tua mesa, mesa da oportunidade, mesa em que nós podemos nos achegar ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, e podemos nos prostrar e saber, ó Pai, que o Senhor nos limpa, que o Senhor nos ouve, que o Senhor tem nova vida para nós, que o Senhor sempre tem uma oportunidade para o seu povo, porque o teu sangue foi derramado pela tua igreja, o teu sangue foi derramado por nós, por mim e por cada um que está aqui, por cada um que está na sua casa ceando agora, Pai. Pai, nós nos chegamos diante do Senhor e pedimos, ó Deus, que o Senhor nos purifique de todo o nosso pecado, quer por pensamento, quer por palavra, quer por negligência. Muitas vezes, ó Pai, o nosso coração está longe de Ti, mas nós queremos nos achegar a Ti, Senhor, e pedir, Senhor, mais uma oportunidade, Senhor, de poder cear contigo, de ter comunhão com o Senhor, de poder nos achegar ao Senhor, de poder sentar à Tua mesa, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Limpa o nosso coração, ó Pai, limpa o coração de cada irmão, Senhor, que está pedindo com sinceridade ao Senhor, Pai, em nome de Jesus, dos irmãos que estão assistindo pela live, Senhor, entre em cada casa, Senhor, vai passando o teu sangue purificador, ó Pai, o teu sangue redentor, o teu sangue que nos purifica de todo pecado, o único, Pai, que pode perdoar pecados, ó Pai. Pai, em nome de Jesus, Pai, nós queremos participar da tua mesa
com alegria, na certeza de que o Senhor faz nova todas as coisas. O Senhor transforma as nossas vidas, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos e irmãs, o Senhor Deus onipotente, o nosso Pai Celestial, entregou Jesus Cristo, seu unigênito Filho, à morte de cruz para a nossa redenção. E o Senhor, pela oferta de si mesmo, feita uma só vez, fez um sacrifício pleno, perfeito e suficiente, pelos pecados de toda a humanidade, e instituiu perpétua recordação de sua morte, ordenando-nos, em seu Evangelho, que a continuemos até a segunda vinda. Portanto, agradecidos, consagremos-nos a Deus, em resposta a esse imenso amor. Fique em pé, por favor. Toda a glória a Ti seja dada, Pai. Pai Todo-Poderoso, Pai Celestial, obedientes à instituição do Teu amado Filho, nosso Salvador Jesus Cristo, nós realizamos aqui diante da Tua Divina Majestade um memorial que Teu Filho nos mandou celebrar, tendo na lembrança a sua bendita paixão e morte, a sua poderosa ressurreição e ascensão, rendendo-te graças de todo o nosso coração, por todos os benefícios com que elas nos agraciam. E humildemente nós te suplicamos, ó Pai, que nos ouças com teu Filho Jesus Cristo, e conceda-nos a unção do teu Santo Espírito, e por tua infinita bondade consagres agora os dons de pão e vinho, para que, recebendo segundo a instituição do teu Filho, sejamos participantes do seu abençoado corpo e sangue, para todo sempre. Amém. Amém. Os irmãos podem se assentar. Nós vamos fazer um memorial no momento em que servirmos os elementos da ceia do Senhor. Então, nesse momento, eu quero convidar os irmãos da nossa ala direita. Eu quero estender o convite a todos aqueles que nos visitam e que professam a sua fé unicamente no Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vocês são convidados a participar da mesa do Senhor. Então podem vir, e eu vou pedir que os irmãos retornem pelo outro corredor, e assim os irmãos vão retornando certinho, sem um atropelar o outro. Amém? Isto. A gente aproveita para dar uma caminhadinha. Louvemos ao Senhor, amém? Presença
Aleluia. Seu imenso poder te virá socorrer quando tudo deixares faltar. Quando tudo perante o Senhor estiver, e quando descer Ele controlar, não hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares faltar. Se orares, porém, sem o teu coração, e a paz que o Senhor pode dar, foi por Deus não sentir que tua alma se abrir quando tudo deixares faltar. Pode vir os irmãos fazendo a volta. Tudo perante o Senhor estiver, e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares faltar. Oh, Deus. Você já deixou tudo no altar do Senhor? Deixe tuas angústias nesse momento. Deixe tuas decepções, tuas amarguras. Deixa tudo aquilo que tem roubado a tua paz, a tua alegria. Há um propósito para cada uma de nossas dores. Deus é aquele que converte a terra seca em mananciais de águas. Deus é aquele que transforma as nossas lágrimas em júbilo. Deus, Ele muda a nossa sorte e transforma as maldições em bênçãos. Mas isso só é possível quando a gente deixa no altar, a gente entrega ao Senhor, a gente entrega o desejo de fazer justiça com as nossas próprias mãos, desejo de vingança, desejo de retribuir o mal com o mal. A gente entrega ao Senhor. E quando a gente entrega, a gente desfruta da paz da sua presença. A gente desfruta realmente da bondade de Deus. Deus não quer que você reconheça apenas a soberania dEle. Deus quer que você reconheça o amor dEle, a bondade dEle para com você. Porque muitas vezes nós até reconhecemos que Deus reina, Ele é soberano, mas o nosso coração não consegue se alegrar, nosso coração não consegue sentir a paz, porque nós no fundo achamos que Deus é o culpado das nossas desventuras, quando não, amados. Tudo que acontece realmente é permissão de Deus na nossa vida.
Mas Deus, Ele transforma as coisas ruins em coisas boas para nós. Eu creio nisso, eu vivo isso, de todo o meu coração. Vamos nos colocar em pé. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tendo partido o pão, o deu a seus discípulos, dizendo: isto é meu corpo que é dado por vós. Fazei isto todas as vezes em que comerdes em memória de mim. Pode comer desse pão, amado. O Espírito Santo está aqui. Jesus partiu o pão no momento que ele foi traído, mas ele partiu o pão, e por não desistir de nós, a sua morte não foi em vão. Ele ressuscitou dos mortos. Depois de haver ceado, tomou também o cálice e o deu aos seus discípulos, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isso todas as vezes em que beberdes, em memória de mim. Deixa o Senhor tocar você nessa noite. Deixa o Senhor tocar o teu coração. Você possa dizer: tocou-me. De paz Ele encheu meu coração. Aleluia. Glória a teu nome, Jesus. Glória a teu nome. Tocou-me, Jesus. Tocou-me, de paz Ele encheu meu coração. Olha o Senhor te tocando aí no teu lugar. Quando o Senhor Jesus me tocou, cantando agora: tocou-me, tocou-me, Jesus, tocou-me, de paz Ele encheu meu coração. aleluia, aleluia. Toda a igreja, tocou-me, Jesus, tocou-me, sim, tocou-me, de paz Ele encheu meu coração. Livrou-me
Aleluia, aleluia. Glória ao teu nome, Jesus. Te adoramos, Senhor. Te bendizemos, Senhor. Porque o Senhor nos tira das trevas e nos leva para a tua luz. Pai, nos abençoa agora como igreja. E possamos sair daqui, Senhor, na disposição de viver plenamente a tua verdade, a tua palavra. E que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, o nosso Pai, e que a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre o teu povo agora, hoje e sempre. Amém. Glória a Deus, amados. Deus abençoe. Ótima semana.